Bom dia, muito bom dia. Hoje eu tô aqui com o meu petrolino, num dia muito especial, com a Caroline, que nada mais, nada menos, nossa aluna da imersão, que passou em duas vagas, acho que a gente conversou dentro da imersão não tem nenhum mês, e ela passou por uma vaga na Hungria e uma vaga na Irlanda, e estava desacreditada, né, Caroline? Exatamente, é inacreditável, porque eu sempre achei que fosse impossível para mim, né? E realmente aconteceu e tá acontecendo. Que massa, Carol. Mas olha, conta para nós um pouco aí sobre a tua história, se você já queria morar antes, como que aconteceu tudo isso, só para a gente começar a entender o começo da história. Certo. Bom, eu tenho 25 anos, eu sempre quis morar fora, sempre foi um sonho meu, e então, mas eu nunca tive certeza assim do que eu queria para minha vida, né? E aí eu achei que seria um bom caminho fazer engenharia. Então eu passei numa universidade federal do interior do Rio Grande do Sul, me mudei para lá, 5 horas de distância, né, aqui de Porto Alegre, que eu sou natural de Porto Alegre. Me mudei para lá, me formei, tive que fazer um estágio numa multinacional também, né? Consegui esse estágio. E hoje eu trabalho nessa multinacional como analista, né? Que é o normal que eles contratam como o engenheiro como analista, né? Mas eu sempre tive esse sonho muito ativo em mim, desde criança eu via os filmes, eu pensava, nossa, eu quero ter isso para minha vida, eu quero fazer um intercâmbio, passar um tempo fora, sabe? Ter essa experiência mesmo. E só que eu não entendia quais eram as minhas possibilidades, né? A primeira coisa que passava pela minha cabeça era que eu tinha que ser au pair, talvez nos Estados Unidos ou au pair na França, porque eu realmente não conhecia as possibilidades. Então, eu conheci a Turney, né? Eu já seguia a Malu desde que ela era estagiária lá na Hungria. Criei essa confiança, né, nas meninas e por isso que eu fiz o curso. E hoje, atualmente, eu passei em duas vagas, né, como a Malu falou, na Europa, o que já é, assim, ó, uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? Nunca imaginei ser possível passar em uma e agora imagina em duas e eu ter a opção de escolher, sabe? Então, isso pra mim é uma coisa inacreditável. E qual que foi a vaga que você passou, Caroline? Eu passei em engenharia da qualidade numa multinacional na Hungria e para engenheira na Irlanda, aí numa empresa de médio porte. Vai com visto de trabalho já do Brasil. Isso de trabalho, sim. Aham. Olha só, que doido essa vida, né? Só para você que está Muito. assistindo aqui, talvez você entender, na imersão a gente ajuda você a entender quais que são os planos para você, quais que são os melhores caminhos, né? Então, por exemplo, a Caroline estava indo para um au pair e não tinha necessidade, porque ela já fala inglês, então ela já tinha condições de aplicar para uma vaga de trabalho, era só ajustar o perfil dela e dentro da imersão a gente trabalha também os pontos ali do LinkedIn, né, Caroline? Que só Exatamente. aquela mudança ali já começa a atrair os recrutadores para o teu perfil, Nossa, né? muito, muito. Na call individual que eu tive, o meu plano A mesmo, eu tava pensando em colocar estudo mais trabalho na Irlanda, né? O que tinha que ter um dinheiro ali guardado de uns 40 mil reais, e não era o meu caso, sabe? Eu ia demorar uns 3 anos para conseguir juntar essa grana aqui no meu trabalho atual. E daí a Malu falou assim: Olha, mas né, se tu tem pressa de ir, por que que tu não tenta pelo LinkedIn, né? Aplica lá as vagas pelo LinkedIn, ou tenta um estágio na Hungria, né, pela ESEC. E eu falei, bah, mas será? Será que é possível mesmo? Será que não vai demorar muito? Eu até perguntei pra ti, será que tu acha que não vai demorar tanto eu conseguir um estágio, né? Porque pra mim era uma coisa assim, ó, inalcançável, sabe? Só quem é muito ninja, quem sabe, quem é muito inteligente ia conseguir fazer uma entrevista em inglês e conseguir passar, sabe? Então, a minha cabeça, assim, tava minúscula e tu conseguiu abrir, sabe, essa minha visão. Eu já tinha a faca e o queijo na mão e eu não sabia. Eu não sabia, eu só precisei aplicar todas as dicas que vocês deram no curso e simplesmente surgiram as oportunidades, sabe? E muito rápido. Eu lembro que eu me inscrevi nas vagas da IESEC, eu me inscrevi para umas 10. E uma semana depois eu já fui chamada para essa primeira entrevista, sabe? E, claro, as outras não me chamaram, mas pelo menos essa eu tive retorno em uma semana depois. Isso eu achei muito louco. E do LinkedIn, eu lembro que
A imersão foi em fevereiro, né? Início de fevereiro, certo? E eu tive o primeiro retorno da moça do RH para a gente fazer uma call, assim, bem rápida, no dia 6 de março. Então, exatamente aí, um mês depois, eu consegui um retorno. E não sei se eu posso conversar um pouquinho sobre o meu processo seletivo, como é que foi. Pode contar. Tá. Então, daí eu fiz essa primeira entrevista, né, para Irlanda daí, tá? E aí eu já tava assim, nervos, porque eu não, né, eu não achava que fosse tão rápido assim, e aconteceu. Então, tive essa call com ela, né? Eu já tinha me preparado e todas as entrevistas que eu fiz teve que ser de madrugada quase, porque a diferença de horário, né? 4 horas, 5 horas por aí, né? Da Europa. Então eu acordei 5 da manhã para conversar com ela às 6. E eu já estava me preparando, assim, preparei as perguntas, possíveis perguntas que ela ia me fazer, e realmente ela fez, né? Ah, por que que tu quer trabalhar com a gente, sabe? Qual a tua pretensão salarial, né? O que que tu espera para tua vida? Essas coisas ela me perguntou rapidinho e eu já estava preparada para responder. Aí ela me chamou para a primeira entrevista com dois gerentes, né? Daí eu me preparei bastante, eu chegava do trabalho e já ia direto estudar, sabe? Eu tinha páginas e páginas escritas em inglês, né? Porque como a gente não tem a naturalidade de falar inglês, então eu tive que estudar, sabe? Passar minhas ideias pro inglês e realmente estudar a empresa. Aí, todo dia eu estudava um pouco, e no outro dia, né, da entrevista, eu tinha que acordar cedão mesmo, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para fazer a entrevista. A primeira entrevista da Irlanda, eu achei que realmente eu tinha ido muito mal. Muito mal, porque eu fiquei muito nervosa, né? Era a minha primeira entrevista em inglês. Eu tava, assim, aquele sotaque irlandês deles, né? Foi bem difícil pra mim. Eu tinha que pedir pra ele repetir algumas vezes. E eu achei que eu tinha ido mal por isso, sabe? Porque eu tava um pouco nervosa, às vezes eu esquecia o que eu ia falar. E eles super pacientes comigo, sabe? Então, eu desliguei a chamada achando que eu tinha ido muito mal, eu fiquei super triste. Eu pensei, meu Deus, joguei meu sonho no lixo. Mas, na verdade, eles, eles me chamaram depois para a segunda entrevista. E mesmo assim, eu achei que era só parte do processo, mas que eu já estava fora. Olha só minha cabeça, né? Super confiante. Passou, né? Eles marcaram essa segunda entrevista para dali umas 2 semanas. E no meio dessa primeira e segunda entrevista da Irlanda, eu fiz os dois processos, as duas entrevistas para o estágio na Hungria, certo? E eu já estava super mais tranquila, assim, já sabia o que eles iam perguntar, sabe? E eu respondi com muito mais naturalidade e confiante em mim mesma. E foi super tranquilo, o pessoal, nossa, realmente dava para ver que eles estavam gostando, assim, sabe, da entrevista. E foi bem rápido, assim, o estágio da Hungria, eles estavam com pressa, sabe, para a pessoa ir. E eu passei, recebi o sim. No mesmo dia, assim, da segunda entrevista, eles já me mandaram um e-mail, né? E aí eu já fiquei toda feliz, pensando, meu Deus, estou vivendo um sonho mesmo, né? E ainda participando de dois processos. Só que eu não estava muito acreditada, assim, no da Irlanda. Aí eu fui fazer a entrevista da Irlanda, assim, meio que, ah, vou fazer aqui, sabe? Mas eu já tenho uma coisa garantida, pelo menos. Então eu tava muito mais tranquila mesmo. Fiz essa segunda entrevista, né? Tinha um brasileiro e a pessoa que seria o meu futuro chefe, né? Então tinha um brasileiro lá. Eu já tinha conversado com esse brasileiro no LinkedIn, catei ele lá na empresa, né? Que eu vi lá no LinkedIn. Pedi umas dicas para ele. Ele foi super querido comigo, falou: Ah, Carol, conversa sobre as tuas experiências. O pessoal daqui é bem legal, eu gosto de trabalhar aqui, porque eu também estava interessada nisso, né? Se era uma empresa legal de trabalhar, como é que era, não sabia, né? Então eu pedi essa dica para ele e ele foi super querido comigo, me ajudou. Aí ele estava nessa chamada. E foi muito legal, sabe? Como eu tava muito mais tranquila, que eu já estava certo de uma vaga, então eu tava assim, só tava fazendo, conversando bem tranquila com eles, né? Eu já tinha estudado, óbvio.
Aí eu conversei com eles, olha só, eu preciso dar resposta muito rápida, né, lá para a Hungria, né, eu tenho outra oferta de trabalho, né, teria como vocês me darem uma resposta, porque eu realmente prefiro ficar com vocês, né, porque a Irlanda é melhor para mim, né, porque era uma vaga de efetivo já, por ser direto, assim, na área da engenharia, eu poderia levar o meu namorado, né, que agora a gente é casado, eu casei dia 3 de maio, faz 2 dias aí, para ele poder ir junto comigo, sabe? Por isso que eu preferia a Irlanda. Então, eu coloquei eles como primeira opção para mim, e eles falaram: "Não, não, claro, a gente consegue sim, vamos te dar uma resposta até amanhã". E 1 hora depois eu recebi uma mensagem da moça do RH, né, falando que no outro dia ela ia me enviar uma proposta de trabalho. E, nossa, sério, foi assim, ó, eu comecei a chorar. Eu já desliguei a chamada chorando quase, porque eu senti que tinha ido muito bem, sabe? E quando eu falei pra ele que eu precisava de uma resposta rápida, ele já falou: "Não, não, a gente vai te mandar uma resposta amanhã". Então, isso eu já senti que tinha dado bom, sabe? E aí eu, nossa, chorei, mandei vídeo pra minha mãe chorando. E, nossa, foi muito louco, assim, e é uma coisa que não dá pra acreditar, sabe? Não dá pra acreditar que é real, porque a gente sempre acha que a gente não consegue, não vai conseguir, a gente não é merecedor, a gente não é capaz, sabe? Mas a gente é, e é só aplicar as dicas, na verdade, porque eu não tive que fazer muitos esforços, sabe? Eu já tinha tudo na mão, eu já tinha experiência, né, na minha área, então era só saber aplicar o que eu já tinha, né? O conhecimento que vocês passaram para mim. Então, foi isso, sabe? Porque se não fosse a Turner, eu realmente não ia saber o que fazer. Eu não sabia que eu tinha a faca e o queijo na mão, sabe? Então, obrigada mesmo. É muito mais sobre a técnica, né, Caroline? Veja só, né? Exatamente. Você já tinha tudo, mas era aplicar as técnicas corretas. Você nunca tinha feito uma entrevista em inglês, mas você soube como se preparar para elas, né? Exatamente. Nossa, com a dica de vocês, né? Dica do LinkedIn, sabe? Coisas simples que eu tive que fazer que eu não tinha nem ideia, entendeu? E não tem essa informação assim, muito fácil na internet, sabe? Que nem o visto de trabalho da Irlanda. Eu já tinha ouvido falar, mas quando eu tô procurando na internet, não tem muitas pessoas falando sobre isso abertamente, sabe? Ah, dando as dicas valiosas que vocês dão, sabe? Então, isso realmente fez a diferença para mim. E eu só precisei aplicar ali, estudar um pouco, né, a empresa para as entrevistas. E foi isso, sabe? É importante ter o inglês, né, para tu realmente poder desenrolar na hora da entrevista, que não vai ser sempre que tu vai acertar as perguntas ali, né? Eles dão uma contornada, às vezes perguntam outras coisas, e aí tu tem que saber desenrolar, sabe? É bem importante o inglês nessas horas também. E errar é super aceitável também, né? A gente acha que o meu inglês tem que ser perfeito, tem que ser americano, e nada Nossa. disso. É muito mais sobre a tua experiência, e a nossa experiência no Brasil já é mais do que suficiente também para aplicar para essas vagas, né? Exatamente, é isso que eu não sabia, sabe? Porque eu achava que a experiência que eu tinha era insuficiente, que eu tinha que ficar aqui uns anos ainda, uns 5 anos, para poder conseguir alguma coisa direto daqui, sabe? Isso é o que as pessoas, né, às vezes vendem pra gente, que a gente tem que ter muita experiência, e na verdade não precisa, sabe? Não precisa mesmo. E me diz uma coisa, você está indo para engenharia de qualidade, mas qual que é a tua engenharia, a tua formação no Brasil? A engenharia da qualidade era para o estágio da Hungria. Eu vou para engenharia de projetos Engenharia na de Irlanda. projetos. Aham, e eu sou engenheira mecânica. É porque eu já trabalhava com alguns projetos na multinacional que eu estou trabalhando hoje. Daí eles, né, me perguntaram alguns projetos que eu fiz e eu só tive que falar das minhas experiências, mas tu não precisa ser ter tanta experiência naquela área, sabe? É só tu saber vender bem o teu trabalho, o que que tu fez, o que que tu pode oferecer, porque eles vão te perguntar isso. Assim, o que que você acha que foi o diferencial da Turning para de fato te ajudar assim? Não, agora foi. Sim. É que antes eu realmente não sabia as possibilidades que eu tinha para mim, né? Achava que era o au pair ou que eu tinha que ter muito dinheiro para fazer um estudo mais trabalho na Irlanda e que para conseguir alguma coisa direto do Brasil era alguém muito inteligente, assim, ó, uma pessoa muito ninja, muito, sabe? E na verdade não.
sabe? Vocês mostraram que não e eu acho que eu não conseguia antes porque realmente eu não tinha aquela confiança em mim e não sabia que era possível. Eu ficava sempre postergando, sabe? Parecia assim, bah, tá, não sei direito o que fazer, tô perdida, não sei para onde ir, mas aí parecia que eu não conseguia dar o passo pra frente, sabe? Porque eu realmente não sabia pra onde ir. Não sabia. E au pair, bah, au pair, bom, sou formada em engenharia, será que é o melhor pra mim mesmo, sabe? Eu ficava pensando. E, e eu vi que com vocês, né, aprendi com vocês que é possível mesmo, sabe? Que é possível conseguir alguma coisa direto do Brasil e que tem outras oportunidades, entendeu? E eu, né, confiei em vocês, confiei no trabalho de vocês, porque eu sigo a Malu há um tempo já. Comecei a seguir a Andressa, né? E vocês sempre são muito ah, muito transparente, assim, sabe? Eu via as pessoas passando nas vagas e eu pensava, meu Deus, mas será que elas são tão fodas assim, né? São tão inteligentes, né, assim, e será que um dia eu vou conseguir? E aí eu resolvi dar esse voto de confiança, né? Até porque eu já tinha comprado um curso para ser au pair na França. E realmente não gostei do curso, sabe? Eu achei que foi muito superficial. E aí eu pensei, bah, será que eu só vou gastar dinheiro de novo, sabe? Mas eu pensei, não, eu vou dar um voto de confiança, né? Porque eu vejo tantas pessoas conseguindo uma resposta positiva, né? Quem sabe agora é a minha vez. E aí eu comprei o curso de vocês e eu tava sentindo assim que agora ia acontecer, entendeu? Eu pensei, agora vai, sabe? Eu vou dar tudo de mim, vou sentar ali aqueles 2 dias da imersão e vou realmente anotar tudo e fazer tudo que elas falaram. E realmente deu certo, sabe? Deu certo e indico demais, indico muito, muito mesmo. Medicação na veia, certeiro, né? Exatamente, exatamente. Claro que a pessoa tem que ir um pouco atrás, né? Tem que Sim. fazer ali, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que escrever, tem que acordar cedo para fazer as entrevistas, sabe? Não, as coisas não caem do céu, mas realmente vocês dão as dicas todas, sabe? É só aplicar, é só aplicar. E para quem está assistindo esse vídeo, Caroline, e está com dúvida, ai, será que eu vou? Será que eu entro para imersão? Será que eu vou? Não vou? O que que você diria aí para tua amiga, para o teu primo, ou para uma pessoa que veio te pedir recomendação se ela deveria entrar para imersão ou deveria entrar aí com algum dos nossos materiais da Turning? Nossa, eu já indiquei para várias pessoas, né? As pessoas me perguntam como que tu conseguiu isso, sabe? Indico demais vocês, porque realmente vocês entregam assim, ó, tudo o que a pessoa precisa, né? Analisam cada pessoa, né? A realidade de cada pessoa, então isso faz a diferença, né? Porque cada pessoa tem uma realidade diferente, uma profissão diferente, então. Isso é muito importante, sabe? Essa análise individual e a call individual que eu tive contigo foi a cereja do bolo, porque eu ia num caminho totalmente diferente, sabe? Eu ia para tentar guardar dinheiro para ir para Irlanda daqui uns 3 anos, sabe? E na verdade não precisou, sabe? Tu realmente me mostrou o melhor caminho e deu certo. Então eu indico demais a Turney e vocês. Sempre, sempre que alguém me pergunta, eu falo de vocês. Muito obrigada, Caroline, pelo seu tempo aqui, compartilhar com a gente aqui um pouco da tua história. E o nosso próximo café, né? Eu sempre brinco petrolino, nosso café, né? A gente Vai fala aqui ser na na Europa. Turning que o nosso café é na Europa, agora o nosso próximo café aí provavelmente vai ser na Irlanda ou outros países, né? Que agora você vai ter as companhias low cost, vai poder pagar barato para viajar. Nossa, coisa boa. Então, agora o Coisa nosso boa. próximo encontro na Europa. Muito Então tá. sucesso para você na tua jornada. Desejo Obrigada. todo o sucesso do mundo para você, que você possa crescer rapidamente dentro dessa empresa, conquistar salários ainda melhores. Nossa, E muito agora se obrigada mesmo. embarca aí para uma nova vida. Obrigada. Tomara que a gente se veja na Europa aí num grupo, né, de encontro. Obrigada mesmo por tudo.